Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre a área de figuras planas. Para esta aula, trouxemos a área do triângulo e a área do paralelogramo. Então vamos lá. Em terceiro lugar, nós vamos estudar hoje a área do triângulo. Então, nós temos a composição desse triângulo. Essa medida aqui de baixo é chamada de base. E essa parte aqui que foi dividida na vertical é a altura. Logo, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, essa é a fórmula para se calcular a área de um triângulo. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. É certo que existem os outros casos, quando nós temos um triângulo equilátero, quando nós temos um triângulo retângulo. Mas, de forma específica, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Esses outros casos nós abordaremos em outra ocasião específica. Então, no exemplo de número 1 aqui, nós temos um triângulo cuja medida da sua base é 80 e cuja medida da sua altura é 50. Então, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo, a base é 80, vezes a altura, que é 50, dividido por 2. Ficando assim, a área do triângulo, 80 vezes 50, esquece o zero por enquanto, 8 vezes 5, 40. Pega o zero do 80 e o zero do 50, acrescenta os dois zeros. Ficando assim, 4,5 dividido por 2, a área desse triângulo é igual a 2,5. Exemplo de número 2. No exemplo de número 2, nós temos que a base ela é o dobro da altura, B igual a 2H. Então, não nos foi dada a altura não está definida. E também não temos o valor da base, só sabemos que a base é o dobro da altura. E nós iremos atribuir o valor para essa área. Então, chamaremos essa área aqui de 1.600. Então, nós temos a base, que é 2H, a altura, que é H, não estão definidos, mas temos a área. Então, vamos lá. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Nós temos a área é 1.600, não temos a base, não temos a altura. Como nós temos a área e queremos encontrar as dimensões desse triângulo, nós faremos a inversão. Então, base vezes a altura vem para o primeiro membro, sobre 2, igual à área do triângulo. Quem é a base? A base é 2H. No lugar do B, coloca-se 2H. Vezes a altura. Quem é a altura? H. Dividido por 2. Igual à área do triângulo, 1.600.
1.600. O que nós temos aqui? Nós temos 2 multiplicando em cima e temos 2 dividindo embaixo. Cancela esse 2 em cima, cancela esse 2 embaixo. Ficou assim, H vezes H igual a 1.600. H vezes H, um número multiplicado por ele mesmo é esse número ao quadrado. Mas aqui é um H, uma letra, mas esse H representa um valor desconhecido. Então, esse H podemos dizer que é um número. Então, H vezes H, um número vezes ele mesmo, é esse número ao quadrado, igual a 1.600. Aí, isolamos o 2, o H, aliás, e esse expoente 2, aqui é o expoente, ele vai ser expresso na raiz quadrada de 1.600. Então, nós utilizaremos a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, fica raiz quadrada de 1.600. H igual. Então, vamos calcular a raiz quadrada de 1.600. Quando nós queremos calcular a raiz quadrada de qualquer numeral que ele termine em 0, esquece o 0. Foca apenas no 16. Então, raiz quadrada de 16. Qual é o numeral que multiplicado por ele mesmo dá 16? É o 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, eu pego, já sei que aqui é 4. Como nós temos aqui 2 zeros, pegamos apenas um 0. Então, vem para cá. Já achamos o resultado do H. Então, nesse caso aqui, o meu H é igual a 40. H igual a 40. Só que eu achei o H, mas eu preciso achar o B. Então, fica B igual a 2H. B é igual. Quanto foi o H? 40. 2 vezes o 40. 2 vezes o 40, isso dá 80. Então, achamos a altura H, 40, e achamos a base, 80. Agora, em quarto lugar, nós estudaremos a área do paralelogramo. O paralelogramo aqui a altura e aqui a base. Então, o paralelogramo, a área do paralelogramo, AP, é a base vezes a altura dividido por 2. É a mesma fórmula, aliás, base vezes a altura, perdão. É a mesma fórmula do retângulo. O paralelogramo é a mesma fórmula do retângulo. Por quê? Porque, na realidade, o paralelogramo é um retângulo achatado. Nós desenharemos aqui um retângulo. Coordenação motora. Aí nós vamos dividir aqui, vamos cortar essa parte aqui inclinada. Então, essa mesma parte nós acrescentaremos aqui, no final. Tiramos aqui essa parte azul e tiramos essa parte azul aqui. Perceba que essa parte que eu retirei desse lado, eu acrescentei aqui. Então, do retângulo virou um paralelogramo. Agora eu quero voltar esse paralelogramo para um retângulo. Então, eu fecho aqui essa parte de vermelho, eu trago para cá. E apago essa parte de vermelho, voltando novamente o retângulo. Então, por isso que a fórmula do paralelogramo é igual à fórmula do retângulo, porque o paralelogramo é um retângulo achatado. Só que, claro, existem
umas propriedades no retângulo que não estão no paralelogramo, e assim vice-versa. Então, exemplo de número 1. Temos aqui um paralelogramo da altura aqui 60 e a base aqui 100. Ó, eu quero calcular a área desse paralelogramo onde a base é 100 e a altura é 60. Então, a área do paralelogramo é a base vezes a altura. A área do paralelogramo, a base é 100, a altura é 60. A área do paralelogramo, 100 vezes o 60, esquece o zero. 1 vezes 6 dá 6. Pega os dois zeros do 100 e o zero do 60. Então, a área do paralelogramo é igual a 6.000. Exemplo 2 agora. Ó, agora no exemplo de número 2, nós temos a altura H, nós temos a base 3H, ou seja, a base é o triplo da altura. E nós queremos aqui descobrir essas dimensões porque a área ela será dada. Nós daremos o valor da área para esse paralelogramo, iremos descobrir a medida da sua altura, iremos descobrir aqui a medida da sua base. Vamos dar o valor para a área desse. Aliás, é AP, gente. Coloquei AT. Ó, daremos a área para esse paralelogramo de 3.750. Então fica assim, ó, a área do paralelogramo é a base vezes a altura. Como nos foi dada a área, nós faremos a inversão. Fica assim, base vezes a altura igual a área. Quem é a base? A base é 3H. Quem é a altura? A altura é H. E quem é a área? A área aqui, perdão, gente, aqui é 7.500. A área aqui é 7.500. Então, ficará 3H vezes H. Esse 3 aqui repete. E aqui eu vou aplicar a propriedade de multiplicação de potência de mesma base. Então, perceba, eu tenho H multiplicando H. H vezes H, H ao quadrado. Fica H ao quadrado. Igual a 7.500.
500. Isola-se o h ao quadrado, então fica h ao quadrado igual a 7.500 dividido por 3. H ao quadrado é igual a 7.500 dividido por 3, isso vai dar 250. Isola-se o H, fica H igual. Deixa eu digitar aqui. H igual. Esse expoente 2, 2.500. Esse expoente 2 vira a raiz quadrada de 2.500. Fica assim, raiz quadrada de 2.500. H é igual. Raiz quadrada de 2.500. Então, pega-se o 2.500 aqui, ó. Eu quero calcular a raiz quadrada. Então, o que eu faço? Separo do zero. Aí ficou 25. Qual é a raiz quadrada do 25? Qual é o numeral que multiplicado por ele mesmo dá 25? É o 5. Você coloca o 5 aqui. Aí perceba que nós temos dois zeros. Nós pegamos um zero apenas. Fica 50. Logo, essa altura ela é igual a 50. Só que nós encontramos a altura, mas queremos encontrar a base. Então, a base é igual a 3H. A base é igual a 3 vezes o 50. 3 vezes o 50 dá 150. Então, encontramos a base 150, encontramos a altura 50. Base vezes altura. Vou dar um espaço para vocês tirarem o print. Muito bem. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.